A paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Graças a Deus, nós estamos bem. Espero que os irmãos também. Tivemos esse período de mudança e acabou que a gente ficou um tempo sem gravar, né? Mas hoje nós vamos gravar um videozinho bem curtinho aqui. Eu queria meditar com os irmãos sobre um ponto que às vezes a gente deixa passar. Lá no Salmo 27 fala assim, ó: mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá ou me recolherá. Irmãos, isso é maravilhoso. Você já chegou a pensar em Deus como pai e mãe? Às vezes a gente tá tão atolado com o que a gente já aprendeu a vida toda da palavra, a gente para de olhar para o texto e entender o que ele está falando, né? O que o texto está querendo dizer. Esse texto é maravilhoso, porque se você pensar em Deus como pai e mãe, a gente tenta pensar em Deus só como pai, né? A gente fala, a gente prega, a gente ensina que Deus é pai, e de fato ele é. Mas a Bíblia também apresenta Deus como mãe, e vários pontos. Nós já falamos sobre isso no nosso canal lá no YouTube, e você vai ver que Deus não é homem nem mulher, a Bíblia já fala isso. É o primeiro ponto. Deus é espírito, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como diz lá em João. Mas você vai ver que Deus, ele exerce o papel de pai quando ele nos corrige, quando ele nos orienta. E ele também exerce o papel de mãe, e esse papel está intrínseco ao seu espírito, e o seu espírito é santo. Então o Espírito de Deus, ele é um espírito consolador, é um espírito que nos acolhe, nos ajuda e nos orienta em meio às dificuldades. Então é como se Deus interagisse com equilíbrio, é como não, ele age com equilíbrio com a gente, e como Deus é grandioso e insondável, a palavra de Deus mesmo fala isso, ele se apresentou para a gente como uma família. Então, mesmo quando nossos pais terrenos às vezes não foram pais bons, às vezes nos desamparou, ou às vezes nós também não temos mais os nossos pais, a palavra de Deus nos traz esse conforto que Deus exerce esse papel e exerce muito bem na nossa vida. É um papel onde, no momento que a gente precisar, que a gente estiver se desviando da palavra dele, que a gente estiver saindo dos trilhos, ele nos corrige, ele chega à vara, como diz lá em Provérbios, como diz em Deuteronômio, ele nos nos prova e nos traz para o caminho. E não é uma orientação obrigatória, né? Como muitos dizem por aí, não, porque se você é eleito, então você vai ser salvo. Não é isso, porque se você não quiser obedecer a Deus, você não vai obedecer, e aí você vai colher os seus frutos depois disso, que é a condenação eterna. Se você não quiser seguir os caminhos do Senhor, cada um vai ser retribuído pelas suas obras. Ou seja, Deus é justo e plenamente justo. Então, por isso que cada um tem o seu julgamento individual. E ele, como pai, ele não difere, né, nem de filhos, nem de criatura, porque aonde que ele vai trazer a diferença? É na retribuição. Aquele que amar ele, fazer seu ofício sacerdotal diário, que quem já segue a gente aí já sabe o que um sacerdote faz, que a palavra de Deus fala sobre isso. Ele vai ser o que? Um rei, um sacerdote com Cristo quando ele reinar. Quando chegar na eternidade, vai fazer parte de uma hierarquia aonde ele fará parte da unidade de Deus e de Cristo. Jesus orou sobre isso em João 17. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Aí ele falou como que vai ser. Eu neles, tu em mim, e todos serão um só através do mesmo Espírito que ele compartilhou conosco. O Espírito de Deus já está dentro de nós. Então veja que Deus está nos trazendo a fazer parte da família celestial. Paulo também fala sobre isso nas cartas dele, sobre que tem duas famílias, a família terrena e a família celestial. Quando nós cremos em Jesus e seguimos ele verdadeiramente, nós fazemos parte da família celestial e nos tornamos peregrinos nessa terra. Então veja, irmãos, essa questão de você entender Deus como família te faz se sentir acolhido, te faz se sentir cuidado, porque Deus, ele cuida daquele que é seu. Ele cuida, orienta e exige que nós sejamos santos como ele é santo. Então viva esse padrão de santidade, procura viver a santificação, como diz o apóstolo lá em Hebreus, que sem ela ninguém vai ver a Deus. Então que a nossa vida seja pautada em amar a Deus,
acima de todas as coisas, é a nosso próximo como a nós mesmos, seguindo a palavra de Deus e as orientações do Senhor, sabendo que quando nós precisarmos, o Senhor sempre estará disposto a nos ouvir. Os ouvidos dele estará inclinado para nós, porque nós seremos seu povo e ele será o nosso Deus. É assim que Deus quer que seja. Amém, meus irmãos? Então, que você medite nisso nesse dia, em nome de Jesus, e que Deus abençoe o seu dia.